Para os mais atentos e amantes do futebol angolano, a Liga Unitel Girabola sabia que hoje, dia 21 de março de 2026, por volta das 16 horas, era para ter sido realizado o grande clássico nacional. Estamos a falar do 1º de agosto e do Petro de Luanda. Exatamente nesta ordem, 1º de agosto e Petro de Luanda. Mas infelizmente, devido a algumas situações caricatas que talvez nunca aconteceu na história do Girabola, esse clássico infelizmente não pode ser realizado. Os motivos nós já vamos lhe contar dentro de alguns instantes, porque devido a esse comportamento que o 1º de agosto teve em contramão com a Federação Angolana de Futebol, de agosto corre o risco de ser suspenso da Liga Unitel Girabola. Saudações vão de acordo ao fuso horário que você está nos assistindo nesse exato momento. Gostaríamos de pedir que, se você não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se nesse canal. Se você é um amante do Girabola, dos grandes clássicos que nós tivemos, obviamente que já tivemos grandes clubes naquela altura e muitos outros clássicos, além desses que foram reduzidos ao longo do tempo, inscreva-se nesse canal. Se você é um fã do Petro de Luanda, olha, nós temos aqui algumas perguntas para fazer diretamente para você e nós gostaríamos da sua resposta sincera relativamente às perguntas que nós vamos remeter a vocês para a vossa própria reflexão. E se você é um fã do 1º de agosto, você está com aquela ideia de que não, o 1º de agosto tem razão. Vamos ao que realmente nos interessa. O clássico que estava para ser realizado hoje, dia 21 de março de 2026, por volta das 16 horas, horário de Angola, infelizmente não pode ser realizado. Por quê? Porque o jogo na agenda da FAF estava 1º de agosto e Petro de Luanda, o que significava dizer que é o de agosto quem deveria receber o Petro de Luanda em sua casa. E todos nós sabemos da situação que há, primeiro, no caso do Petro de Luanda, que não tem nenhum campo oficial, tipo, que o Petro construiu assim de raiz. Então o Petro costumeiramente tem utilizado o estádio 11 de novembro. Em conluio também com o 1º de agosto e também até algumas equipas. Mas, ao longo dos anos, o 1º de agosto decidiu investir em si e, nos últimos tempos, o de agosto conseguiu construir o seu estádio de raiz na cidade desportiva do 1º de agosto, o estádio Fran Sandal. Mas, devido a algumas situações de segurança, o estádio foi reprovado pela FAP e pela própria CAF, pelo que a equipa diretiva do 1º de agosto decidiu enveredar esforços para cumprir as regras do que estava em falta, a questão de segurança, a questão do betão, que estava muito próximo das 4 milhões de atletas costumam a disputar. De agosto, nos últimos tempos, cumpriu a risca e a FAF, nesta edição da Liga Unitel Girabola, autorizou que o 1º de agosto, nesta edição do Girabola, tinha duas opções como casa que ele poderia adotar para receber as outras equipas que deveriam jogar contra si. Nomeadamente, primeiro, o estádio Fran Sandalo. Segundo, o estádio 22 de junho, que é o estádio do Inter Clube, a nossa equipa da polícia a nível nacional. E para este clássico, a primeira mão foi disputada entre Petro de Luanda e 1º de agosto, no Estádio Nacional de Novembro. E esta segunda mão, que estava para ser realizado hoje, dia 21, estava para ser realizado primeiro ou no Estádio Fran Sandalo ou no Estádio 22 de junho. Nada se colocou em causa que esta partida tinha que ser, tipo, em forma de regra, no Estádio Nacional de Novembro, mas, segundo o posicionamento dos corpos da FAF, ele está a dizer que este comportamento que o 1º de agosto apresentou no dia de hoje, 21 de março de 2026, nada tem que ver com aquilo que eles acordaram, nomeadamente o 1º de agosto e a própria FAF. Segundo o FAF, disse que o 1º de agosto concordou em eles receberam Petro de Luanda no Estádio Nacional de Novembro, mas segundo o pronunciamento que nós tivemos acesso do presidente ou do corpo diretivo do Clube Desportivo 1º de Agosto, eles disseram que quando eles receberam o comunicado ou a carta da FAF, impondo-os, foi mesmo esse termo que o presidente do 1º de agosto utilizou, que a FAF impôs
ao 1º de agosto de que o jogo tinha de ser obrigatoriamente realizado no Estádio Nacional 11 de Novembro, o corpo diretivo do 1º de agosto sentiu-se chocado. Então o que houve? O 1º de agosto remeteu a carta na federação, pelo que a federação respondeu com as mesmas respostas anteriores. Então, a equipa diretiva do 1º de agosto fez-se presente pessoalmente, tentando persuadir, segundo as palavras do próprio presidente do 1º de agosto, de que existe uma regra que a FAF tem que seguir, a regra do girabola. E segundo a calendarização, ou a regra para os jogos do campeonato 2025, 2026 ou 2026, 2025, está estipulado que oficialmente o 1º de agosto tem uma casa, que é o estádio Fran Sandalo, que está localizado na cidade desportiva do 1º de agosto. E como alternativa para a segunda casa do 1º de agosto, vocês nos disseram que deveriam utilizar o estádio 22 de junho do Interclube. E nós já vimos alguns jogos que deveriam ser a casa do 1º de agosto, de agosto a arrendar o estádio 22 de junho para albergar, segundo a FAF, jogos de cariz muito sensível. Estamos a falar dos principais clássicos, tipo 1º de agosto, o Interclube, 1º de agosto, o Cabos Corp, 1º de agosto, Sagrada Esperança, e isso está mesmo estipulado na própria regra da FAF, ou do girabola. Jogos muito sensíveis, o de agosto, em função de algumas restrições que a FAF impôs relativamente ao estádio Fran Sandalo, então o estádio Fran Sandalo não poderia receber. Mas nós vimos que esta edição do girabola, os tais jogos de alto calibre que a FAF diz que o estádio Fran Sandalo não poderá receber, realizou-se, cara. Teve o jogo do Interclube e do Cabos Corp do Palanca. Teve o jogo do Eliete e o Sagrada Esperança. Sagrada Esperança, Cabos Corp. E o presidente do 1º de agosto chegou mesmo a dizer: se vocês disseram, no girabola tem 16 equipas. Dessas 16 equipas, afora o 1º de agosto que deveria receber estas 16 equipas, ou no estádio Fran Sandalo, ou no estádio 22 de junho, nós recebemos estas tais equipas, quer no nosso estádio Fran Sandalo e quer no estádio 22 de junho. Por que agora, relativamente ao Petro de Luanda, a regra do jogo já tem que mudar? Por que a FAF tem que procurar exceções para favorecer o Petro de Luanda relativamente à regra? Se for para, por exemplo, a gente não poder realizar o jogo no nosso estádio, dos jogos que já ocorreram no estádio Fran Sandalo, que a FAP, por favor, nos apresentem provas concretas de que houve incidentes. Ninguém saiu vivo das tais restrições impostas anteriormente que o 1º de agosto conseguiu cumprir. Nós vimos do jogo do Interclube e o Cabos Corp do Palanca. Não houve nenhum incidente. Sem provas, a FAP está a tentar impor e o de agosto não se fez mesmo comparecer, conforme vocês estão a ver nestas imagens. Caricate, até muito engraçado, e deverá levar à reflexão, porque não é a primeira vez que a FAF tem litígio com o 1º de agosto. Não é a primeira vez. Agora, diga-me, você que é adepto do Petro de Luanda, você acha mesmo justo, em função das circunstâncias que já ocorreram no estádio Fran Sandalo, nenhum incidente ocorreu? Se não fosse para ser realizado o jogo 1º de agosto de Petro de Luanda no estádio Fran Sandalo, não poderá ter sido realizado no estádio 22 de junho, conforme está estipulada no regulamento da Unitel Girabola. Porque tem que ser necessariamente, sendo que o 1º de agosto tem um campo oficial e esse mesmo campo está autorizado pela FAF ao 1º de agosto receber as outras equipas, ou como alternativa o estádio 22 de junho do Interclube. O que é que você tem a dizer acerca dessa situação, Caricato? Olha, porque na quarta-feira a FAF emitirá um comunicado a dizer qual será o seu posicionamento relativamente a este comportamento que o 1º de agosto apresentou. O que é que você acha? O 1º de agosto tem razão ao se posicionar dessa forma, uma vez que está pura e simplesmente a cumprir aquilo que foi estabelecido pela própria FAF, a dizer que se não for para a gente receber os nossos visitantes em nossa casa do Fran Sandalo, que é o oficial, ao recebermos no 22 de junho, que é o estado do Interclube, ao invés de a gente ter que bazar no Estádio Nacional 11 de Novembro. Nós também gostaríamos de ver a casa do 1º de agosto lotada. São 5 anos que o Petro de Luanda não ganha do 1º de agosto. Uau! Eu não sei se fizeram tipo alguma espécie de macumba, né, no 11 de novembro, que isso
está a ser motivo de conversa, que é para o Dagosto poder ir para lá e se calhar perder. Epá, mas algumas atitudes da FA teve. Falta de comparência, Petro ganha, consegue mais 3 pontos, mas a direção do 1º de agosto disse que iria recorrer. O que é que você acha? 1º de agosto está certo a se posicionar dessa forma. A FAP está correta a se posicionar da maneira como está a se posicionar. Quais posicionamentos você acha que a FAP terá relativamente a esse comportamento do 1º de agosto? Não esqueça de se inscrever nesse canal, botar o like neste vídeo, botaram aqui nos comentários a sua opinião relativamente a esse assunto. Nos ajudem a bater os 50 subscritores.